Vamos então falar sobre esfera, nosso último tópico de geometria espacial e também o nosso último tópico sobre corpos redondos. Então, para iniciar, mostrando aí algumas figuras do cotidiano que a gente encontra facilmente aí que tem justamente formato de uma esfera. Ou também na química, né? Aí está a estrutura de um grafite, que a estrutura é completamente formada por esferas, ou também aí na estrutura de moléculas, que também a gente percebe que é formada por esferas. Então, a gente já conhece, a gente já percebe que esfera está bastante presente, mesmo até em ambientes, para nós, invisíveis. Então, vamos à definição do conceito de esfera. Considere um ponto C no espaço e um número real e positivo R. Chamamos de esfera o sólido formado por todos os pontos P do espaço que estão a uma distância de C menor ou igual a R. Então, todos os pontos que estão a uma distância menor do que este segmento de reta R, cuja origem é C, ou seja, toda a região de dentro disso aqui é chamada de esfera, certo? O que se trata aí então de superfície esférica? A superfície esférica é a casca. A gente colocou ali entre aspas, porque não é exatamente a casca, mas é a melhor maneira de a gente entender o conceito de superfície. É a casca da esfera, ou seja, é o conjunto de pontos P do espaço que estão a uma distância de C igual a R. Então, seria justamente aí a casca, né? Só aqueles pontos que têm a mesma distância, né, correspondente ao raio, né, esse R. O que se trata aí de uma esfera de revolução? A esfera é considerada um sólido de revolução, pois pode ser obtida pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que passa por seu centro. Então, tendo um semicírculo, a gente rotaciona aí esse eixo, que a gente pode dizer que é uma reta secante, que passa pelo diâmetro. Girando essa reta secante, a gente vai ter aí a nossa esfera, certo? Por rotação. A gente chama de esfera de revolução. O que seria então agora uma seção plana de uma esfera? Toda seção plana de uma esfera ou interseção de uma esfera com um plano é um ponto ou um círculo. Então pode gerar para a gente aí um ponto ou um círculo. Se o plano de interseção contiver a esfera, o centro da esfera, então a seção obtida será chamada de círculo máximo. Então, se esse plano passar pelo centro da esfera, a gente vai ter o maior círculo que é formado aí entre a interseção da esfera e o plano, chamado de círculo máximo. Então, temos aí o que foi descrito para a gente, né? A figura ilustra muito bem o que a gente descreveu agora. Vamos falar agora sobre o conceito da área da superfície esférica, certo? A gente vai conseguir agora deduzir uma fórmula para a área da superfície. De que maneira a gente vai deduzir? A gente vai usar o que Arquimedes se propôs a encontrar uma relação que estabelecesse aí o conceito de superfície esférica. Ele encontrou uma fórmula, um jeito de se calcular a superfície esférica. Então, Arquimedes havia encontrado uma forma rigorosa de calcular e determinar com precisão o valor de π e dos coeficientes de proporcionalidade relacionados aos cálculos de área e volume da esfera. Como a gente já bem sabe, Arquimedes foi também o responsável por encontrar os dígitos de π, né? Alguns dos dígitos que mais tarde outros matemáticos conseguiram encontrar outros e assim segue. E por consequência disso, ele consegue aí estabelecer a fórmula da área e também do volume. Um dos vários campos em que o matemático focalizou seus talentos. Então, a gente tem aí que a gente vai demonstrar, a gente vai encontrar uma fórmula para calcular a área da superfície esférica através do que Arquimedes se propôs. Então, veja bem, temos aí uma esfera inscrita no cilindro, né? E esse cilindro tem algumas propriedades. Inscrevendo uma esfera em um cilindro equilátero, ele mostrou que a área total e o volume do cilindro são, respectivamente,
3/2 da área do volume da esfera. Isso permitiu-lhe enunciar o seguinte teorema: o cilindro é 1/2 a esfera em área e volume. Então a gente vai utilizar deste teorema para demonstrar, para obter uma fórmula para a área da superfície esférica. Então, através aí do teorema, a gente tem, na nossa figura, a gente tem uma esfera contida, uma esfera inscrita no cilindro equilátero. Se ele é equilátero, a gente já bem sabe que a altura equivale ao diâmetro da base, ou seja, o H igual a 2R. E segundo o teorema, a gente tem que a área do cilindro é igual a 3/2 da área da esfera. Isolando aí a área da esfera, a gente tem que ela vai ser correspondente a 2/3 da área do cilindro, certo? Ela vai inverter a posição aí da fração. E agora, como a gente já sabe a área do cilindro, que é pela fórmula 2πr, que multiplica R mais H, a gente pode substituir o nosso H, que é a altura, por 2R, fazendo com que a gente obtenha agora essa relação aí, né? 2/3 que multiplica 2πr, que multiplica R mais 2R. Como R mais 2R é 3R, a gente pode cancelar o denominador 3 com esse 3 aí que está multiplicando, e assim a gente vai obter a fórmula, né? Já que multiplicando ali os números que nos sobram, nasce aí a fórmula para a gente, que a área da superfície esférica é 4πr². Pronto, já temos aí a nossa primeira fórmula. Agora a gente vai falar sobre o volume da esfera, e eu poderia também demonstrar através do que Arquimedes se propôs. Só que, para fins de se obter mais informação, a demonstração aqui do volume vai ser através do princípio de Cavalier. Certo? Então temos aí a esfera, e a mesma sistemática utilizada para obter a fórmula para o cálculo da área da esfera será utilizada para obter a fórmula para o cálculo do volume. Faz a demonstração recorrendo ao princípio de Cavalier. Segundo Bianchini e Pacola, em 93, para determinar o volume da esfera, deve-se considerar um sólido em forma de cilindro reto, de altura 2R, então um cilindro equilátero, onde a altura é igual a 2R, e um sólido formado por dois cones retos de altura H, altura R, que se tocam no vértice. A gente vai chamar isso de clepsidra, com suas bases nos círculos que limitam o cilindro. Uma vez retirada a clepsidra deste cilindro, será obtida a anticlepsidra. Tudo que está sendo falado aqui sobre clepsidra e anticlepsidra é isto aqui, ó. Então, primeiro é considerado este cilindro, depois é posto aí dois cones de modo que os vértices tenham o mesmo ponto, né? Depois, a clepsidra é justamente a reunião desses dois cones, e a anticlepsidra é o que sobra do cilindro quando se tira a clepsidra, certo? Qual é a relação que nasce aí? Nasce que o volume da esfera é igual ao volume da anticlepsidra, ou seja, o volume da esfera é o volume do cilindro menos o volume dos dois cones. Então a gente vai utilizar esta relação aqui para obter a fórmula para o volume da esfera. Então vamos lá. Temos aí a anticlepsidra e a esfera, e a relação aí proposta no slide anterior. Volume da esfera é igual ao volume da anticlepsidra. E o nosso volume da anticlepsidra é justamente o volume do cilindro menos duas vezes o volume do cone, porque são dois cones. Então, substituindo as fórmulas que a gente já conhece, né, a fórmula do cilindro, que é πr²H, e como H e a altura é 2R, porque é um cilindro equilátero, né, então a gente já tem essa primeira parte, menos a segunda parte, que é duas vezes o volume do cone, que é πr² vezes a altura, onde a altura também é R, porque a altura do cone é metade da altura do cilindro, dividido por 3, que é da fórmula. Então basta a gente resolver isso aqui. Resolvendo, a gente tem o seguinte, 2πr³ menos 2πr³ dividido por 3. Fazendo o mínimo múltiplo comum, a gente obtém que 6πr³ menos 2πr³ sobre 3 será nosso resultado será aí o volume da esfera, que é dado por 4πr³ dividido por 3. Então nasce aí a nossa segunda fórmula, relacionada aí
a esfera. Então a gente já tem a fórmula da área e agora a fórmula do volume. Agora a gente vai falar sobre a área de um fuso esférico. Primeiro, o que é o fuso esférico? Pela rotação por um ângulo de medida alfa de uma semicircunferência de raio R em torno de um eixo que contém seu diâmetro, obtemos aí o fuso esférico. Então temos aí o nosso pedacinho, né, um pedaço da casca da esfera, que é chamado de fuso esférico. Como é que a gente vai poder obter aí uma fórmula para calcular a área do fuso? A gente vai usar simplesmente a regra de 3. De que maneira? Primeiro a gente vai estabelecer a fórmula para o alfa aí, que é um ângulo, quando ele for dado em graus. Então vejamos o seguinte: quando isso aí rotaciona 360 graus, a gente vai ter a área da esfera. Mas quando ele não rotacionar 360 graus, ou seja, um ângulo alfa menor que 360 graus, a gente vai ter a área do fuso. Fazendo aí meio por extremos, a gente fica com 360 que multiplica a área do fuso igual a alfa que multiplica 4πr². Por que 4πr²? Porque 4πr² é a área da esfera, já foi substituído. Então, basta agora a gente passar o 360 dividindo, fazer a simplificação aí por 4, dando 4 com 360, e a gente vai obter a nossa fórmula relacionada à área do fuso esférico, que é πr² alfa sobre 90 graus, isso quando alfa for dado em graus. Quando alfa for dado em radianos, a gente vai fazer a mesma relação, na mesma regra de 3. Ao invés de 360, a gente vai usar 2π radianos. Então 2π radianos está para a área da esfera, assim como alfa está para a área do fuso. Fazendo meio por extremos, a gente fica com 2π que multiplica a área do fuso, que é igual a alfa que multiplica 4πr², que é a área da esfera. Passando 2π dividindo, a gente vai ficar com 4πr² alfa dividido por 2π. Simplificando aí, a gente vai ficar com o que vai sobrar, que é a nossa área, né? A fórmula da área do fuso esférico, quando alfa for dado em radianos, será 2r² alfa, certo? Então, mais duas fórmulas aí, e devemos prestar atenção quando o exercício fornecer em graus ou em radianos. Agora a gente vai falar sobre o volume de uma cunha esférica. O que se trata uma cunha esférica? É chamado de cunha esférica o sólido gerado pela rotação por um ângulo de medida alfa de um semicírculo de raio R em torno de um eixo que contém seu diâmetro. Então agora a gente vai ter um pedacinho, né, uma parte de um volume, do volume completo da esfera, né? Vai depender muito do tamanho desse ângulo. Então a gente vai usar também regra de 3. De que maneira? Primeiro, quando alfa for dado em graus, a gente vai ter que, quando a gente rotacionar 360 graus, a gente vai ter o volume da esfera. Quando não, ou seja, alfa, né, um ângulo menor que 360 graus, a gente vai ter então uma cunha. A gente vai calcular o volume da cunha. Meio por extremos, a gente fica com 360 que multiplica o volume da cunha igual a alfa que multiplica 4πr³ sobre 3, que é justamente o volume da esfera. Passando 360 dividindo, a gente fica com essa expressão aí, né? O volume da cunha igual a 4πr³ alfa, dividido por 3 vezes 360. Simplificando por 4, a gente chega na fórmula do volume da cunha, que é πr³ alfa dividido por 270 graus. Esta fórmula é a fórmula quando alfa for dado em graus. Quando alfa for dado em radianos, a gente vai fazer a mesma coisa, só que no lugar de 360 a gente usa 2π radianos. Então 2π radianos está para o volume da esfera e alfa está para o volume da cunha. Meio por extremos, a gente tem que 2π vezes volume da cunha é igual a alfa que multiplica 2πr³ sobre 3. Passando 2π dividindo, a gente vai ter que o volume da cunha é 4πr³ alfa dividido por 3 vezes 2π. Simplificando, a gente chega aí então no volume para a cunha esférica, que é dada por 2r³ alfa dividido por 3. E aqui a gente finaliza a aula sobre esfera. Então, para a gente aí, temos 6 fórmulas que se relacionam ao conceito de esfera, tanto de área quanto de volume, ok? Então,
Até uma próxima aula, quando a gente dedicar à resolução de exercícios voltados aí ao conceito de esfera. Até mais!